nome é Cauê Toscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo. E a minha trajetória cirúrgica, ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP, quando eu fiz faculdade. Fiz minha residência lá em cirurgia também. E depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa, ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né? A gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Hello, Ciro Lovers! Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a nossas aulas semanais nas quartas-feiras à noite aqui no YouTube da Anclivepa São Paulo. Seja muito bem-vindo, estou aqui novamente e hoje eu trouxe um tema muito legal e diferente aqui para conversar com vocês, tá? Enquanto vocês vão chegando aí, para vocês começarem a fazer as anotações das dicas da aula de hoje, aproveite aí para seguir o meu Instagram profissional, caso você ainda não siga, né? É o Guzo Cirurgia. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Marcela Gonçalves Guzo, sou médica veterinária especialista em cirurgia, trabalho aqui na Anclivepa São Paulo já faz aí alguns anos, né? Então tive aí todo o meu ensino cirúrgico aqui na instituição, então fui aluna da especialização e de diversos outros cursos, depois virei monitora, fui contratada, virei instrutora, sou professora aqui na instituição, tá? Então, se você não me conhece, é porque você ainda não veio aqui, hein? Então, se você ainda tá na dúvida, gente, vem, que tem muita coisa legal aqui. Ainda, até finalizar o ano, nós temos vários cursos e virando o ano também começa. Tá? Então aproveita aí neste momento, se você quer falar alguma coisa relacionada à carreira, a um curso que seja legal aí para sua rotina atual, me chama lá no meu Insta pra gente trocar ali figurinha, tá? Então, o que nós falaremos hoje, gente? A nossa aula de hoje é sobre fios de sutura, como escolher. Então vamos lá que tem algumas coisas muito legais para conversarmos hoje. Então pega seu papel, pega sua caneta e bora para a aula.
Quando a gente pensa em fios de sutura, pessoal, nós precisamos aí conhecer, né, as classificações, as categorias, né, para que a gente consiga, né, conhecendo aí os detalhes de cada fio, consiga escolher ali na hora do uso, independente do procedimento que a gente for realizar. Tá? Então aqui eu trouxe, né, um esqueminha, né, um organograma bem simples, só para a gente começar ali o nosso raciocínio, tá? Então eu trouxe aqui, né, a colocação, né, dos fios de sutura sintéticos, tá? O que seria um fio sintético? É aquele que é feito, né, não é de material orgânico, não é de tecido vivo, por exemplo, tá? A gente sabe que antigamente se usava bastante fio ali que não era sintético, não era fio orgânico, de matéria viva, de algum paciente, alguma víscera, tá? A gente sabe que esses fios hoje não tem ali tanta indicação mais, a gente não utiliza tanto na rotina por conta aí de reação tecidual, tá? Então a gente vai focar aqui principalmente nos fios sintéticos, tá? E aí o que a gente tem, né, de categoria ali pra gente começar o nosso raciocínio? Nós temos os fios absorvíveis, né, que uma vez que ele teve ali o seu tempo, né, de duração, né, de acordo com as próprias reações inflamatórias do organismo, ele vai sumir ali após algum tempo, tá? Então são os fios absorvíveis. E temos os fios inabsorvíveis, que são aqueles que vão permanecer ali no organismo para sempre, tá? Os fios inabsorvíveis, eles são sempre monofilamentares, tá? Já os fios absorvíveis, a gente pode dividir em monofilamentar e multifilamentar. E aí, a partir, né, de cada categoria, nós temos aí os diversos representantes, tá? Mas o que é monofilamentar? Monofilamentar é quando o fio ele é liso e composto aí somente de um filamento, tá? Ele não é um agrupamento de vários filamentos, né, de vários tecidos, tá? Que seria o caso aí do multifilamentar, que é um fio que a gente chama de fio trançado, né? Então, palpando ali um fio, né, se a gente pega na mão e sente ali a consistência dele, a gente já consegue saber, né, facilmente se ele é mono ou se ele é multifilamentar, porque o fio mono, ele é liso, o fio multi, ele é um pouquinho áspero, que são aí dos diversos filamentos que o compõem, tá? Dito isso, né, lógico, nós temos indicações específicas, né, e algumas classificações específicas quando ele é mono ou multi, que logo a gente vai falar, tá? Mas aqui os principais representantes, nós temos como fio absorvível monofilamentar a polidioxanona e o poliglicaprone 25. Como fio multifilamentar absorvível, temos o ácido poliglicólico, a poliglactina 910 e o poligliconato, que na rotina a gente nem encontra tanto, né? A gente tem mais aí facilmente acesso ao ácido poliglicólico e a poliglactina 910, e dos fios inabsorvíveis monofilamentares, né, que é o que a gente tem aí na rotina, nós temos o fio de nylon, que é o mais utilizado, tem o fio de aço aí, que tem algumas indicações bem específicas, não é rotina para nós, e o fio aí de polipropileno também. Antes disso, né, o que eu queria chamar para a atenção de vocês, né? É muito importante que a gente consiga bater o olho ali na caixa de fio ou na própria embalagem do fio e conseguir identificar quais são as categorias, né, as classificações daquele fio, né? Então, qual é a categoria dele? Ele é absorvível, inabsorvível, mono, multi, qual que é a espessura, como que é a agulha, tá? Então, os fios que a gente compra, eles já vêm ali, boa parte, né, deles agulhado, tá? Então, é importante também conhecer isso para a gente conseguir, de acordo aí com o tempo e com o uso, conseguir escolher, né, mais do que somente pelo material do fio, a composição e a espessura, com relação à agulha, tá? Mas a gente não vai falar de agulha hoje. O que é importante a gente bater o olho aqui nessa imagem, nessa embalagem desse fio e conseguir identificar. Então, primeiro aqui, maior que tudo, né, tá a espessura do fio, o calibre do fio, tá? Então, 4 zeros é um fio fininho, tá? Então, lembrar, né, que o fio 0, né, na categoria ali de espessura, é um fio que é um fio padrão, e toda vez que a gente tiver um número na frente, né, com um hífen e o 0 depois, significa que ele vai ficando cada vez mais fino,
tá? Então, nós temos o fio 0 e depois mais fino que ele é o 2 zeros, depois o 3 zeros, aqui o 4 zeros, que é um fio aí já mais delicado, tá? Mas ainda um fio para uso de cirurgia convencional com instrumental ainda normal, tá? Mas uma vez que ele vai ficando mais fininho, né? Então, se eu pegasse 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros, ele vai ficando aí cada vez mais fininho e aí eu preciso aí de instrumentais específicos para essa manipulação, tá? O instrumental convencional, ele acaba sendo muito grosseiro, muito grande aí para manipulação desses fios, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê facilmente na embalagem é com relação ali ao calibre do fio, tá? E aqui também bem grandão nós temos o nome comercial do fio, tá? Que é o Vicryl. O fio Vicryl, ele é composto, né? Ele é feito, né? O material dele é a poliglactina 910, tá? Então, a poliglactina 910 é um fio multifilamentar absorvível, tá? Então a gente consegue visualizar aqui também, ó, tá escrito, né, que é um fio absorvível e aqui tá falando a coloração dele, ó, fio trançado também, tá? Então a gente tem a classificação aí que ele é absorvível trançado, então ele é multifilamentar. Tem aqui a descrição que ele é um fio roxo, tá? Geralmente os absorvíveis são ali de coloração arroxeada, e aí aqui na embalagem dessa caixinha tá colocando quantas unidades tem, a gente tem a marca aqui, então essa aqui é a marca Eticon, tá? Então basicamente é isso com relação ao material do fio, né? Então qual é a composição, né? Qual é o nome comercial e a espessura do fio, e aqui também o comprimento, ó, 45 centímetros tem esse fio, tá? E aí aqui, de acordo com a agulha, tá? Então aqui a gente tem que é uma curvatura de meia circunferência e esse símbolo aqui, ó, esse triângulozinho, significa que é uma agulha trifacetada, tá? Uma agulha cortante aí nas 3 pontas de 16 milímetros, tá? Então a gente precisa bater o olho e conseguir ver essas informações aí de forma clara para a gente pensar tanto ali na indicação, no uso e se a gente vai escolher esse fio ou não, tá? Então já chama a atenção que um fio multifilamentar com uma agulha trifacetada, tá? Talvez não seja ali uma boa opção para um uso de repente numa víscera, tá? Se a gente lembrar, a agulha trifacetada é uma agulha cortante aí em todas as suas pontas, né? Nas 3 pontinhas que compõem ela. Então é um fio que acaba sendo traumático, tá? Pensando no uso numa víscera, né? Uma estrutura de um órgão oco, por exemplo, né? Que é uma estrutura delicada, talvez vai causar muito trauma, por exemplo, tá? Mas só foi um parênteses, não vamos nos atentar à agulha, mas sim na classificação, né, nos detalhes aí de cada um dos fios. E aí, gente, como escolher o fio, tá? Se eu digo para vocês, temos 2 situações. Eu posso escolher um fio que vai ficar para sempre no paciente e para sempre, gente, é aquilo. O paciente, por exemplo, veio castrar e você escolheu um fio inabsorvível. O paciente vai viver, sei lá, 15, às vezes 20 anos. Você quer que o fio que você colocou ali para aquela situação fique por 20 anos no paciente? Ou você quer um fio que vai cumprir ali o que ele necessário, né? Então, até que aquilo cicatrize, por exemplo, e ele suma, tá? Lógico que a gente sempre vai querer um fio que cumpriu o seu propósito e suma, certo? Lembrar que toda pontinha de fio, tudo que ficar ali na cavidade, a gente pode aí a longo prazo gerar aderências. É um material que, apesar de feito para aquele uso, que é o uso cirúrgico, ele não precisa ficar lá para sempre, né? Se eu tenho a opção de escolher um inabsorvível ou um absorvível que vai cumprir o seu papel e vai sumir, a gente quer quem? O absorvível, tá? Então sempre que possível, vamos escolher qual fio? O fio absorvível, tá? E qual que era o tema da aula hoje? Fios de sutura, como escolher. Então olha, gente, gastei 6 minutos e encerro por aqui a nossa aula de hoje, pois acabei de falar como escolher. Escolham sempre um absorvível. Beijos, tchau, boa noite. Ah, não é isso? É para dar mais detalhes? Não, então calma. Então, brincadeira, gente. Não vai embora, fica aqui, tá? Então, foi só para deixar vocês aí naquela cutucadinha inicial da nossa aula de hoje para falar, gente, aquilo que a gente pensava antigamente, que era o fio de nylon para tudo, a gente vai começar a se questionar, tá? Porque apesar de poder utilizar um fio inabsorvível, no caso o nylon, para tudo, ele
não é a melhor opção para nada, tá? Principalmente a longo prazo, ficar ali numa cavidade, tá? Então, vamos dar alguns detalhes para ajudá-los aí a guiar as escolhas de vocês a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabelinha, tá, de suturas, né, fios inabsorvíveis que existem na rotina, tá? E aí essa tabela é do próprio vendedor de fio, tá? Eles têm ali, né, o guia com todos os tipos de fios disponíveis e a própria tabelinha já vem, né, como que é feito o fio, quais são os usos frequentes, o tempo de resistência, tá? Então tem aqui dos inabsorvíveis todas as opções, né? Tem o nylon, tem o polipropileno, poliéster, aço, seda, algodão. Então esses aqui são os fios que não são sintéticos, tá? São fios orgânicos, que como eu falei para vocês, a gente não utiliza mais na rotina, mas a gente vai focar aqui principalmente no nylon e no polipropileno, tá? Que são os mais comuns aí para nós. E aí aqui, ó, ambos são fios monofilamentares, aqui tá escrito qual é a coloração dele, então o nylon é um fio que é preto ou incolor, mas geralmente preto, tá? E o polipropileno é um fiozinho azul, então uma diferença fácil aí de bater o olho e saber qual é um fio ou qual é o outro é com relação à coloração, tá? Que usos frequentes tem uma série aí de opções que ele coloca como os usos frequentes, tá? Já chamou a atenção para vocês que, apesar de estar escrito usos frequentes, isso não significa que é a melhor indicação para o nosso uso aqui na medicina veterinária. Tá, então já vou falar isso agora, que quando a gente for ali para a tabelinha também dos absorvíveis, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas informações escritas aí genéricas numa tabela, tá? A gente precisa conhecer e lembrar detalhes até para guiar a nossa escolha, tá? Porque se, por exemplo, eu utilizar um fio desse, porque eu vi uma tabela ali de fornecedor, tá? Lembrem-se que aqui eles estão fazendo, né, um geralzão, tá? Que a gente tem que conseguir avaliar situação a situação, tá? E aí então trouxe, né, só especificamente do nylon, né, que é o fio inabsorvível mais comumente utilizado na rotina. Então aqui, ó, fio de nylon, que é a poliamida, é um fio sintético, monofilamentar. Ele é um fio inabsorvível, mas ele diz, né, que ao longo do tempo ele perde ali a força de tensão, então ele pode ser ali biodegradável após muitos anos, tá? Mas não é a característica dele. Tem uma força de tensão alta em 2 semanas, então vocês vão ver que eu vou falar um pouco sobre força de tensão, que é a resistência ali da sua sutura, tá? Isso é muito importante quando a gente for escolher, por exemplo, um fio absorvível monofilamentar, tá? A gente já vai falar logo sobre isso, tá? E aí aqui principais indicações, pele e aponeurose, tá? A pele, gente, é hoje a principal, né, principal fio que a gente indica para uma pele é o fio de nylon, tá? Por quê? Porque é um fio que a gente vai tirar. Olha só que coisa, não? É isso mesmo, gente. Como eu falei para vocês, a gente quer que o fio cumpra ali o seu papel, a sutura ali aproxime as bordas do órgão, seja qual for ele, né? Seja uma víscera, seja uma cavidade, por exemplo, fechamento de pele, tá? E aí aqui na pele a gente vai tirar esse fio, tá? Então, o fio de nylon ele é bom porque a gente vai removê-lo. E aí aqui, ó, fala que ele tem, apesar de ter pouca reação tecidual, é um fio de difícil manipulação, duro e corrediço e não produz nó firme, tá? E isso aqui tá bem associado que quanto mais espesso, né, mais calibroso for esse fio, ele vai ter uma menor segurança do nó. Então isso a gente consegue fazer um comparativo, né? Quando a gente vai fazer o nosso nó ali de cirurgião, né, para fechar uma sutura, seja qualquer que seja ela, né, qualquer padrão que a gente escolha, quanto mais espesso, vocês conseguem visualizar isso na hora que vocês vão atando ali o seu nó, né, o nó duplo e os seminós ali acima, né, os sobressalentes, eles acabam, você consegue ver que quanto mais espesso for esse fio, fica um pouquinho distante, né? Você vê que o fio não fecha por completo, fica um pouquinho abertinho, tá? Isso quer dizer que a gente tem uma menor segurança do nó, quanto mais espesso for o fio,
Tá? Então esse é um detalhe muito importante. Às vezes a gente pensa, né, uma estrutura ali muito calibrosa, quanto mais espesso for esse fio, melhor. Nem sempre, tá, gente? A gente pode ter uma menor segurança de pegar um fio, de repente um fio 0, para fazer uma ligadura que 2 zeros fosse suficiente, tá? Então pensem nisso. Mas, como eu falei para vocês que sempre que possível a gente vai escolher ali os fios absorvíveis, vamos falar um pouquinho mais ali sobre eles, tá? Então, trazendo aqui de novo para vocês, né, as duas categorias que nós temos, que são os absorvíveis monofilamentares ou os multifilamentares. E aí, gente, a gente precisa conhecer algumas coisas, né, até para guiar a nossa escolha, porque como eu falei para vocês, a gente tem várias opções de mono e de multifilamentar. Tá? Então, é importante no monofilamentar, principalmente, conhecer, né, a perda de tensão do fio. Então, preciso saber qual é o princípio ativo ali, qual é uma composição desse fio, para saber quanto tempo ele vai começar a perder a tensão, tá? Então, a perda de tensão significa que em X dias, né, esse fio vai estar ali e esse nó vai começar a afrouxar. Então, quando eu for escolher um fio, e ele vai ser absorvido ali num tempo ali de acordo com o próprio fabricante, mas que em tanto tempo ele vai perder ali, às vezes 50% da força de tensão. Então, quando eu escolher esse fio, por exemplo, eu preciso que esteja cicatrizado. Tá? E aí isso já chama um alerta que eu não posso pegar todos os fios, né, o mesmo fio, e indicar para todos os pacientes e todas as situações, porque a gente sabe que o tempo de cicatrização de cada indivíduo, de cada estrutura, ele é diferente, tá? Diferente de acordo com a idade, com o tamanho do paciente, com a doença, com o local, tá? Então é importante eu conhecer a categoria, né, a classificação ali desse fio e utilizá-lo se, né, o paciente, né, se a cicatrização que eu espero ocorrer no tempo ali, de acordo com a perda de tensão. Tá? Então esse é um detalhe que geralmente a gente não pensa, mas é aqui um detalhe mais importante que a gente precisa comentar na hora que a gente for escolher os absorvíveis monofilamentares, por exemplo, tá? Então, que é o poliglecaprone e a polidioxanona. Tá? Então, conhecer ali, avaliar o tempo de perda de tensão, que é a segurança ali do nosso nó. Tá? Então, eu preciso que a estrutura esteja cicatrizada ou que já começou, né, já passou ali os primeiros dias de cicatrização, quando o fio começar a perder a tensão. Tá? E já dos multifilamentares, classificações importantes são conhecer, né, e saber que por fio ser composto por vários filamentos, né, um fio trançado, como se fosse um tecidinho mesmo ao toque, né, ele é um fio que tem arrasto, tá, então não é um fio que desliza facilmente quando a gente passa num tecido, então o arrasto a gente sente muito bem, quando a gente passa, o fio ele vai dando uma travadinha no tecido. Tá? Então é uma classificação aí do fio multifilamentar, mas também, né, por ser multifilamentar, ter vários filamentos, ele tem um detalhe que é a capilaridade. Tá? A capilaridade é o quanto, né, que esse fio, né, ele absorve de fluidos, tá? A capacidade de absorção de fluidos desse fio. Tá? Então, isso quer dizer que se eu usar um fio multifilamentar, por exemplo, numa região que tem bactéria, né, por conta da capilaridade, né, então a capacidade de absorção de fluidos, eu posso perpetuar uma infecção, por exemplo. Tá? Então esse é um detalhe muito importante que também a gente tem que conhecer na hora de escolher utilizar um fio multifilamentar. Tá? Então eu preciso saber se eu tenho infecção bacteriana, eu tenho bactéria, eu espero ali que tenha uma flora bacteriana exacerbada na região, porque se tiver, gente, uma infecção bacteriana associada, eu não vou escolher o fio multi, tá? Porque a gente pode ter ali uma interferência negativa na cicatrização, tá? Então isso é bem importante.
E aí aqui também, gente, dos fornecedores de fios, tem a tabelinha aí dos fios de sutura absorvíveis, tá? Então, aqui no comecinho da tabela tem o fio Catigu, tá? Então, o fio Catigu, ó, vou até tirar ele para vocês nem lembrarem deles, tá? Porque é um fio que a gente não utiliza mais, porque ele causa muita reação tecidual, e a gente não consegue prever o tempo que ele vai perder a tensão, o tempo que ele vai ser absorvido por completo, tá? Então a gente acaba não utilizando porque a gente perdeu a previsibilidade, gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem ali opções melhores, tá? E aí aqui a gente tem o fio, o Vicryl, tá? Que é a policarbonato 910, que aí tem algumas diferenças, né? Tem o Vicryl normal, tem o Vicryl Plus, tem o Vicryl rápida absorção, tá? Então aqui tem várias opções. O Vicryl Plus, ele tem uma cobertura antimicrobiana ao redor dele, tá? E aqui embaixo da tabela nós temos o PDS, né? Que é a polidioxanona, ou PDX a gente pode chamar, que tem ele, o Plus, tem o incolor, mas também tem os absorvíveis monofilamentares aqui, né, que é o Monocryl e o Caprofil, que o princípio ativo, né, o material que faz esses fios é o poliglicapurone 25, tá? Então tem todos os detalhes aqui na tabelinha completa, mas vamos falar aí, já dividindo aí nos grupos, tá? Então, os absorvíveis multifilamentares, principais aí representantes dessa categoria, é o Vicryl, que é a policarbonato 910, e o ácido poliglicólico, que é o Dexon, tá? Eles são fios bem parecidos, né? Então, são absorvíveis multifilamentares, sintéticos também, tá? A perda de tensão, a absorção completa deles é de 60 a 90 dias, tá? Então, não tem diferença aí de absorção completa. A principal diferença está na perda de tensão, tá? Então, o Vicryl perde 50% da força de tensão em 3 semanas. Já, na verdade, 3 semanas. Os dois são 3 semanas. A diferença é que um causa um pouquinho mais reação. Ó, o Vicryl não tem memória e o Dexon tem um pouquinho mais de resistência, tá? Mas aqui coloca, né, as principais indicações. Então, ó, o Vicryl coloca como aponeurose, cirurgia gastrointestinal, urológica, ginecológica, oftalmológica e aproximação de tecido celular subcutâneo. Já o Dexon coloca como muito usado em sutura de musculatura, fáscia e subcutâneo, tá? Então, são fios aí bem parecidos, tá? Mas, como eu falei para vocês, cuidado com esses detalhes e indicações de tabela, tá? É muito importante aqui nos fios multis, como eu falei para vocês, a gente lembrar que se tiver infecção bacteriana ali na região, né? Se for uma região que tem já uma infecção ou tem muita bactéria, ou é uma luz de trato digestório, por exemplo, tá? Nós não vamos escolher esses fios, tá? Porque a gente vai aí, por conta da capilaridade, pode aí perpetuar uma infecção, tá? Então lembrem-se desse detalhe. Já os absorvíveis monofilamentares, tá? Então aqui os dois principais representantes da categoria, que é o Monocryl, então poliglicapurone 25, e a polidioxanona, que é o PDS, PDX, tá? Então ambos são sintéticos monofilamentares absorvíveis, tá? O poliglicapurone absorve por completo de 90 a 120 dias, já o PDX absorção mínima 90 dias e total por volta de 6 a 7 meses, então demora muito mais, tá? Mas o principal detalhe aqui, gente, é com relação à perda da força de tensão, tá? Então, como eu falei para vocês, apesar da gente saber, né, que o poliglicapurone, ele vai sumir por completo até 120 dias, mais importante que isso é conhecer que ele vai perder, ó, quase metade, né, quase 50% da força de tensão em 2 semanas, tá? Então é um fio que eu preciso utilizá-lo numa região que eu sei ali que vai cicatrizar rápido, tá? Então ele coloca que em 2 semanas perde 40 a 50%, mas, gente, em 1 semana, até 7 dias, ele já começou, perdeu aí 30% da força de tensão dele, tá? Então esse é um detalhe muito importante, porque se você
o paciente tiver ali alguma dificuldade de cicatrização, alguma doença que interfira nisso, a gente não vai utilizá-lo, tá? Porque em uma semana mais ou menos ele já começa ali a perder essa força de resistência do seu nó, tá? Então esse é um detalhe aí muito importante. Já o PDX, ó, ele perde 50% da sua força de tensão em 4 semanas, tá? Então ele é um fio absorvível monofilamentar que é um dos mais resistentes, né? Então ele, num tempo curto, ele não perde sua tensão, então o seu nó não afrouxa, ele é um fio bem seguro, tá? Mas ele demora aí 6 a 7 meses, é bastante tempo ali para absorção completa, mas logicamente é melhor do que um fio que nunca vai sumir, né? A gente sabe que ele vai ficar ali 6, 7 meses no máximo e não vai deixar resíduo, não vai deixar rastro ali, tá? Então a gente não vai saber nem que ele passou por ali, tá? Olhando aqui na tabelinha, ó, indicações, né? Principais indicações. O Monocril ele coloca como melhor opção, né, para sutura gastrointestinal, mas não se usa em aponeurose, pois perde a força de tensão, a zera em 3 semanas. E aí, gente, pode utilizar gastrointestinal? Pode. E tá colocando que em aponeurose não se utiliza, pois perde ali a tensão em 3 semanas? Gente, depende. Se for um paciente filhotinho, rígido, para aquela castração ali eletiva, ele vai cicatrizar adequadamente em 1 semana. Então não tem nenhum problema você utilizar esse fio, tá? Aqui o engraçado é que a própria tabela coloca que para aponeurose não pode, mas e para o trato gastrointestinal? Trato gastrointestinal, né? Imagina se o fio começou a perder a tensão e aquilo não cicatrizou. A complicação é muito grave, né, de um extravasamento de conteúdo, enfim, uma deiscência ali da sutura que você fez, tá? Então, esses detalhes aí de tabelinha, cuidado, né, a gente tem que conseguir interpretar ali a informação que vem escrita, tá? E aí aqui agora a do PDX, ó, coloca para boa opção para sutura de tendão, cápsula articular, fechamento de parede abdominal, sutura seromuscular. Realmente, aqui, gente, o PDX, vocês vão ver que eu sou fã, é um dos fios que eu mais gosto, que eu mais utilizo na rotina, porque ele é um fio muito seguro, tá? Ele vai demorar um pouquinho ali mais, né, por volta de 1 mês para perder a tensão, então independente da situação, vai estar cicatrizado, né, quando ele começar a perder a tensão, apesar dele durar muito tempo ali no tecido, né, 6, 7 meses, ele vai sumir depois de um tempo, tá? Então é um fio muito legal, não tem nenhuma contraindicação hoje, tá? E aí aqui coloca, ó, tem, que o poliglicaprone tem menor reação tecidual e que pode ter uma cicatriz menos hipertrófica que o Vicryl, claro, né, causa menos reação do que um fio multi. Tem um pouquinho de memória, e aí coloca que o PDX é um fio de difícil manuseio por conta da memória. Risco menor para microabscesso por ser monofilamentar. Os fios monofilamentares, eles são muito mais seguros que os multi com relação à questão deles não têm tanta capilaridade igual os multis, tá? Então, pode utilizar ali para a situação que for, que a gente não vai ter uma interferência negativa, tá? Aqui coloca que é um fio com memória, mas aqui a memória geralmente está associada também com a espessura do fio, tá? Então, como eu falei para vocês anteriormente, quanto mais espesso for o fio, menor segurança do nó e às vezes mais memória também, tá? Então, se guiem também de acordo com a delicadeza da estrutura, o tamanho do paciente, para escolher o tamanho do fio, tá bom? A espessura do fio, né? E aí aqui, ó, pra gente relembrar, quais são as características de uma síntese, né, de uma sutura ideal, tá? A gente precisa lembrar disso até pra gente conseguir pensar na escolha do fio, tá? Então, ó, a sutura ideal, ela tem que manter a força de tensão durante a cicatrização. Então, aí aqui a gente tem que conhecer as categorias do fio que a gente vai utilizar, né? Então, de novo, saber quando que vai perder a tensão, em quanto tempo ele vai sumir por completo, tá? Se tem ali alguma propriedade específica, como capilaridade, arrasto, que pode ali ter interferência de acordo com o paciente, a localização, tá?
A nossa síntese tem que ser simples e de rápida execução, né, minimizando o tempo cirúrgico, permitindo a posição precisa dos bordos, né, então geralmente suturas aposicionais, mas a gente não vai entrar aqui em detalhes específicos de sutura, tá? Mas só para comentar algo aqui para vocês, os fios monofilamentares, eles são mais fáceis de trabalhar, como eu falei para vocês, eles deslizam mais no tecido, tá? Já um fio multifilamentar, por conta do arrasto, ele vai às vezes dando uma travadinha na hora do nosso emprego ali na estrutura, tá? Então às vezes a gente pode precisar tomar mais cuidado ou demora um pouco mais utilizando um multi e aí cai em tudo aquilo que a gente falou, né, de tempo cirúrgico. Então é só pra gente relembrar aí esses principais detalhes. E aí agora, gente, dicas para guiar aqui na escolha de fio, tá? Falei ali, né, das tabelas, trouxe o que a gente tem de disponível, tá? O que a gente precisa lembrar? Que em todas as situações, em todas as cirurgias, né, todos os pacientes, nós temos que lembrar que, em relação ao fio, nós temos o padrão ouro, que é a melhor opção, né, que é o mais recomendado. Nós temos o que é aceitável e temos o que é contraindicado. Tá? Então, independente da situação aí que você está se deparando, qual é a cirurgia, qual é o paciente, independente disso, precisamos conhecer, né, para aquela situação, para aquela víscera, para aquele paciente, eu preciso saber qual é o fio que é padrão ouro, qual é o aceitável, qual é o contraindicado. Tá? Principalmente lembrar, né, o que é contraindicado naquela região. Por quê? Porque não adianta nada eu virar para vocês e falar que absorvível monofilamentar é maravilhoso e pode usar para tudo se você não tiver o mais adequado, né, seja o poliglicaprone ou o polidioxanona, ou não tiver a espessura. Não adianta nada falar para vocês que a melhor opção para fazer ali uma ovarioesterectomia, por exemplo, ou uma ovariectomia de uma pacientezinha, as ligaduras com um PDX, se você só tem um PDX 4 zeros, aí você não vai utilizar, porque é um fio que é muito fininho. Tá? Então a gente tem aí as opções, né, de fios absorvíveis mono, multi e inabsorvível, e eu preciso transferir esse pensamento para cada uma das situações, tá? Então vamos dar um exemplo, gente. Numa orquiectomia, você vai fazer uma orquiectomia eletiva, tá? Posso fazer com nylon as minhas ligaduras, a minha sutura de subcutâneo e a sutura de pele? Posso. Posso. É contraindicado nylon? Não. Existe algum fio contraindicado para fazer uma orquiectomia? Não. Mas qual seria o fio padrão ouro? Tá? Então pensem nisso, gente. Posso fazer com absorvível mono? Pode, seria maravilhoso. E aí dentro do monofilamentar, eu posso utilizar um poliglicaprone ou uma polidioxanona. Aí tenho que lembrar da questão da perda de força de tensão do fio. Tá? Então, um paciente filhotinho, rígido, posso fazer com um poliglicaprone todas as minhas ligaduras e a minha sutura? Posso, porque o paciente vai cicatrizar ali num tempo enquanto o fio perdeu ali a sua tensão, tá? Então, não tem nenhum problema. Mas e o multi? Eu posso utilizar? O fio multi, ele é contraindicado aqui? Não também, né? Porque é uma situação eletiva, né? Então não tem problema. Eu posso utilizar aqui no caso de uma orquiectomia todos os fios, tá? Mas lembrar que, né, o nylon, apesar de ser aí bem aceito em quase todas as situações, ele não é a melhor opção para praticamente nada, a não ser na pele, porque a gente vai tirar. Então esse é um detalhe bem importante. E se, por exemplo, a minha cirurgia for uma cistotomia de um paciente que tem infecção urinária? Lembrando, gente, luz de trato urinário, contraindicado fio inabsorvível. Tá? Então não podemos nunca utilizar fios inabsorvíveis para luz ali de trato urinário. Tá? Então o nylon fora de cogitação. E lembrando que quando eu tenho infecção urinária, eu não posso utilizar fio multifilamentar, tá? Por conta aí da capilaridade dele. Então, o nylon é contraindicado totalmente e para cistotomia, e para um paciente cistotomia com infecção urinária, contraindicado também o fio absorvível multifilamentar. E aí, então, qual seria o padrão ouro? O absorvível monofilamentar, tá?
E aí eu posso utilizar poliglicaprone ou polidioxanona. E aqui de novo, gente, pensar quanto tempo vai cicatrizar essa bexiga? É um paciente mais velhinho, tem infecção urinária associada, talvez demore um pouquinho mais para cicatrizar, tá? Então pensem aí na polidioxanona, por exemplo, tá? Mas poderia usar o poliglicaprone? Pode, tá? Então vocês viram que, não quero ser repetitiva aqui, mas vocês viram que o pensamento tem que ir muito mais além. Eu preciso conhecer aquela categoria, né, a classificação daquele fio, mas muito mais, eu preciso avaliar na situação que eu estou me deparando, tá? E aí, baseado, né, em todos esses conceitos e pensamentos, não adianta nada eu falar para vocês que a melhor opção para aquela cirurgia seja o fio tal, né, independente qual seja, se você também não tiver a espessura correta, né? Então o calibre do fio, ele é muito importante, porque a gente tem que escolher o fio ali mais delicado possível, que consiga fazer ali a sua sutura, tá? Como eu falei para vocês, os fios muito espessos, muito grosseiros, eles têm menor segurança de nó, né? E também numa víscera muito grosseiro também não é legal, né? A gente precisa de delicadeza aqui para as nossas suturas, tá? Então preciso também ver o que eu tenho, né, disponível de todas as opções, mas também o calibre, tá? Então para você que é volante, você que está começando a montar ali, comprar os seus fios agora, pensem, gente, qual é o uso que você tem, qual que é a sua rotina maior, porque além de pensar nos fios, né, absorvíveis, né, que tem que ter mono e multi ali na mala, pensem no calibre, na espessura, tá? Porque não adianta nada, você vai operar a bexiga ali de um Yorkzinho pequenininho e você tem ali um poliglicaprone, por exemplo, que é um fio muito legal para utilizar no paciente ali que não tem infecção urinária, enfim, só que você tem só o 0, tá? É muito espesso, não dá para usar, tá? Então pensem na rotina de vocês para guiar a compra de fios, tá? Os materiais e as espessuras, tá bom? E aí aqui deixei, né, como eu falei para vocês, eu sou super fã do fio de polidioxanona, tá? O PDX, o PDS, porque ele é um fio que ele é muito seguro, ele vai cumprir o seu papel e vai ser absorvido depois de um tempo, tá? Então na rotina hoje a gente faz praticamente tudo com a polidioxanona, né, com exceção da sutura de pele, que é uma sutura que a gente vai tirar, então a gente utiliza ali um nylon mesmo, tá? E são fios que eles têm uma agulha que tá vendo esse desenho aqui, esse círculo com um pontinho no meio? Isso mostra que a pontinha da agulha é uma agulha cilíndrica, então não é uma agulha que rasga ali o tecido, não é uma agulha traumática, se a gente pensasse numa agulha trifacetada, por exemplo. Então para a sutura de víscera é muito legal, tá? São fios longos, ó, então, cadê aqui o comprimento? Ó, 70 centímetros esse fio, tá? Então ele é bem legal, dá para você utilizar, de repente, com uma polidioxanona, você consegue fazer todas as ligaduras da Movariec, fechar a musculatura, fechar subcutâneo, e aí só mais um fiozinho de nylon, você faz ali a cirurgia completa do paciente, tá? Então é legal porque você otimiza ali o gasto de material, né? Não sobra tanto fio, muito pelo contrário, dá suficiente para tudo ali que você precisa fazer, tá? Então o PDX é um fio bem legal para vocês começarem aí a utilizar na rotina. Então compra ali uma caixinha do 4 zeros, do 3 zeros, do 2 zeros, que você com certeza vai conseguir fazer a maioria dos procedimentos, tá? Com um fio muito bom e não vai ter problemas aí a longo prazo, porque não é um material que vai ficar para sempre ali no paciente, tá? E aí, relembrando, gente, é importante a gente conhecer ali todos os fios, as particularidades de cada um, né? E cuidado com pegar essas tabelas prontas aí de fornecedor, porque a gente precisa conseguir avaliar situação por situação, tá? Eu não posso virar para vocês e falar que para sutura de bexiga sempre vai poder utilizar um fio absorvível multifilamentar. Eu preciso avaliar ali a situação, né? Quem é o paciente, tem infecção ou não associada, enfim, tá? É muito mais do que um passo a passo ali genérico, né? Um guia de uma tabela, tá? Eu preciso fazer essa avaliação completa. Então eu tenho que conhecer indicações específicas de cada um dos fios, né? E também da cirurgia que eu vou realizar, tá? E de novo, né? Pensar na sua rotina, né?
precisa ter a espessura adequada também, né? O suficiente para que não seja uma sutura ali tão grosseira, né? Então, se preparem, gente. Pensem na sua rotina, o que é mais comum, porque aí vocês vão comprando ali as caixinhas de fios para vocês terem ali opções para escolherem durante o procedimento, tá? Ah, eu não tenho tanta rotina, divide a caixa com um colega seu, né? Compra ali uma caixinha de PDX 3 zeros, que dá para fazer ali celiorrafia, né, de pacientes pequenininhos, divide ali com seu colega, você vai ver que aos poucos vai começar a ter saída, você vai comprando mais coisa, tá? Então isso tudo aí, esse preparo, né, vai acontecendo aos poucos e esse investimento com certeza retorna, tá? Para vocês irem aí se atualizando, melhorando para ter melhores resultados e o pessoal te indicar e trazer mais pacientes, enfim, tá? E aproveitando, né, para finalizar, se você ainda não estudou aqui com a gente, não fez o curso mais completo de cirurgia do Brasil, na melhor instituição de ensino de cirurgia veterinária do Brasil, tá? Vem aqui para Anclivepa São Paulo, a especialização em cirurgia de cães e gatos inicia em fevereiro, as vagas já estão correndo, nós temos mais de uma turma cheia já, mas não deixe para depois, para você não perder a sua vaga para começar 2026 com o pé direito, tá? Chama aí um dos nossos consultores agora ou chama no meu Instagram pra gente tirar dúvida, tá? Vai ser um prazer recebê-lo aqui e eu espero que tenham gostado da aula e aproveita, se você ficou aqui comigo até agora, manda aqui ou no chat ou no meu Insta, manda uma sugestão de tema para eu voltar aqui falar com vocês logo logo, certo? Boa noite, galera, beijos e até mais! Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, né, um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, né, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar um cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje sobre uma especialização de cirurgia, a minha experiência, eu indicaria vir até a Anclivepa São Paulo para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura. As peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade. Elas estão íntegras, né? Não são peças que estão usadas há muito tempo. Os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é um lugar que vai fazer diferença na vida de um cirurgião, né? Do Brasil todo e de fora do Brasil tem que vir para cá.